Olá, boa noite, pessoal. Estamos em mais uma aula de AFO e auditoria. Estamos vendo auditoria governamental. Ok? Então, vamos então para a nossa aula, adentrar ao conteúdo de auditoria governamental, certo? Vamos ver aqui o conteúdo que nós já vimos. Nós vimos o conceito de auditoria na aula passada, auditoria interna e externa, vamos ver agora. Vamos ver um pouquinho, brevemente, da auditoria governamental segundo a Intosai. Só noções. Auditoria interna, segundo a IA, e auditoria de regularidade operacional, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Tá aqui a Intosai, né? Ela é o órgão supremo, né, de auditoria governamental. A função essencial de uma entidade fiscalizadora superior, como a Intosai, segundo a Intosai, né? A função essencial da entidade fiscalizadora é assegurar e promover a accountability do setor público, ou seja, a transparência, seja, a forma como o gestor público gera os recursos públicos tem que ser de acordo com princípios. Esses princípios que nós temos constitucionais também estão relacionados aos princípios das entidades fiscalizadoras superiores, normas internacionais. A Intosai é uma norma internacional, ok? Você vai ver que em vários lugares como na Europa, Eurosai, né? Olacefes, Passai, Carosai, Assosai, Arabosai, Afrosai, na África, né? Mas todas elas têm uma subserviência à Intosai, tá? Então, incluindo seu apoio e estímulo a boas práticas de gestão, estamos falando em encorajar boas práticas de gestão, está relacionado a benchmarking, ou seja, o gestor público, a instituição, ela percebeu que existe uma prática saudável, boa, de gestão, ela deve adotar essa prática, né? Então, está relacionado também a accountability, você verificar quais são as melhores práticas e adotar essas práticas por meio de copiar, em certo sentido, né? Adotar, implementar, certo? Fazer esse benchmarking. O cumprimento da obrigação de prestar contas no setor público será promovido mais efetivamente quando a competência legal das entidades fiscalizadoras superiores permitir-lhe executar ou corrigir a execução de auditorias de conformidade e desempenho em todas as organizações públicas. Ok? Então, nós vemos aí o papel aí superior do órgão supremo Intosai, né, que é a Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores. In English, International Organization of Supreme Audit Interinstitution. Então, audit, a auditoria, ela realmente é importante você seguir regras internacionais da Intosai, né? É como se fosse a operação da Intosai, como se fosse uma cobertura, um guarda-chuva para a organização, para a auditoria governamental externa, né, dos órgãos. Os órgãos de controle têm essa função. Você vê os tribunais de contas, como o TCU, aqui no Brasil, tribunais de contas estaduais e os tribunais de contas municipais, que são, em algumas cidades, ainda tem, né? Então, todas elas, como eu falei, têm uma subserviência, em termos de norma, em termos de regulação, em termos de seguir, né, o compromisso de seguir as normas da Intosai. Senão fica complicado muita coisa, né? A credibilidade das contas públicas, né, de como realmente é feita a gestão pública, vai ser questionável, né? Então, aqui nós observamos aqui que o objetivo da auditoria governamental, segundo a Intosai, os objetivos da auditoria governamental são apontar os desvios e as irregularidades para a adoção de medidas corretivas e as
responsabilidades para a obtenção de reparação ou a implementação de medidas para impedir repetição de infrações. Então, a Intosai, ela tem esse aspecto, saiu aqui o compartilhamento, mas já estou retornando, tá? Tem esse aspecto pedagógico também, embora tenha esse aspecto punitivo, a infração deve ser corrigida, né? Mas também tem esse aspecto pedagógico, ou seja, para educar, para levar realmente as entidades a não cometerem as mesmas infrações, né? Essa forma corretiva é a maneira da Intosai, por meio das suas normas, orientar, e todas as outras entidades que têm essa responsabilidade de auditoria no mundo, né, sigam, né, com certo rigor para poder não haver certos problemas que ocorreram no passado de fraude nas contas públicas, no caso da auditoria governamental, fraude nas contas privadas, no caso das auditorias independentes no setor privado. Quando envolve ações, quando envolve realmente esse aspecto assim de grandes valores patrimoniais, a partir de determinados valores, tem que fazer realmente, tem que verificar realmente se aquele capital tem uma correspondência com o que está sendo prestado de informação para os acionistas, para o principal, né? Para que não haja aqueles mesmos problemas de principal agente, como houve no caso da Enro, tá? A auditoria de regularidade ou financeira, ela tem o objetivo de verificar o cumprimento da obrigação de prestar contas e emitir parecer sobre demonstrações financeiras. Como nós vimos sobre que existe a auditoria, na última aula, a auditoria compliance, né, de regularidade, a auditoria operacional e tem a auditoria contábil, que vira e mexe está ali caminhando, né, dentro da auditoria de compliance, né, questão financeira, né? A auditoria contábil, ela também está relacionada a normas, né? Emitir parecer sobre as contas do governo, a auditoria de regularidade ou financeira, caminha junto aí, né? Auditoria contábil, como nós falamos na outra aula. Auditar os sistemas de operações financeiras, incluindo o exame de observância, as disposições legais e regulamentares aplicáveis. Auditar o controle interno e as funções da auditoria interna. Auditar a probidade e a propriedade das decisões administrativas tomadas pela entidade auditada. Okay? Auditoria de desempenho operacional. Conforme vimos também na aula anterior, nós aprofundamos a diferença entre a auditoria de regularidade e a auditoria operacional. Determinar se a administração desempenhou suas atividades com a economia, se os recursos humanos, financeiros e de qualquer outra natureza são utilizados com eficiência e a eficácia do desempenho das entidades auditadas em relação ao alcance de seus objetivos e avaliar o verdadeiro efeito de suas atividades em comparação com o efeito esperado. Então, nós temos aí os exemplos aí de os conceitos, novamente, apresentando, de auditoria de regularidade ou financeira, que é operacional, sempre realmente considerando recursos financeiros, humanos, todas as naturezas, né, realmente, de recursos, se está de acordo com princípios econômicos de eficiência, está fazendo mais com a mesma quantidade, está fazendo mais com menos quantidade, está realmente tendo resultado para a sociedade, está apresentando o produto para a sociedade do serviço público. Qual é o impacto disso? Qual é a efetividade? Embora não tenha falado de efetividade, mas se preocupa com a efetividade também. Ok? Então, é isso que a auditoria de regularidade está preocupada, operacional está preocupado, com o desempenho, né, da entidade, do órgão. Ok? Pode haver na prática uma sobreposição entre as auditorias de regularidade e desempenho. E, neste caso, a classificação da auditoria dependerá de seu objetivo principal. Então, qual o objetivo principal dessa auditoria? Você verificar questões relacionadas à área financeira, vai preponderante à área financeira, então é uma auditoria de regularidade ou financeira, né? É uma questão relacionada a como os recursos, como o produto está chegando à sociedade,
se todas a sociedade está sendo atendida nos hospitais relacionados, no caso que nós estamos vivendo atualmente, a crise do Covid, as pessoas têm leite suficiente, as pessoas que estão entrando estão conseguindo realmente superar, qual o percentual realmente de pessoas que conseguem superar em relação ao Covid no corpo, né, depois que a pessoa foi submetida a esse vírus, qual o percentual de pessoas que estão conseguindo realmente sair do hospital vivas e com a expectativa de vida, em média, semelhante à das pessoas que estão saindo no mundo nessa situação. Então, você vai verificar qual é a média mundial que está sendo praticada e verificar se essa média está sendo praticada nos nossos hospitais. Essa é a média mundial? Está correspondendo? Geralmente eu tenho observado, né, em páginas de estatística, as pessoas que estão ficando saudáveis, o número de a mortalidade, né, os óbitos, é muito parecido as taxas, muito parecidas mesmo, realmente, estatisticamente é muito semelhante. Né? Vamos lá. Auditoria ainda governamental, segundo a Intosai, o que é que nós percebemos? Os dois tipos de auditoria, de regularidade e desempenho, ou seja, auditoria, quando nós falamos de desempenho, é auditoria de gestão, podem, na prática, ser realizadas concomitantemente. Sim, com certeza. Porquanto são mutuamente reforçadoras. A auditoria de conformidade sendo preparatória para a de gestão e a última levando à correção de suas situações causadoras de irregularidades. Então, inicia-se fazendo a verificação da conformidade, leis, normas, para poder fazer determinada atividade, todas as áreas, pessoal, educação, saúde, transporte, infraestrutura, é verificado se está em concordância com a prática realmente com a norma. O gestor público tem que fazer aquilo que está na norma. Não existe meio termo. Tem que fazer o que está na norma. Então, essa questão que é verificada no compliance, como acabamos de falar. Vai fazer uma verificação de obras, né? Infraestrutura, hospitais de campanha, tem que saber se o que foi realmente acordado, o que foi verificado na licitação, né? Todos os documentos estão, os valores correspondem, o uso, né? Quando você verifica os valores, o que está na lei, o que está realmente nos acordos financeiros para a contratação de uma empresa, para a construção de um hospital de campanha, esse aspecto financeiro, nós estamos falando de auditoria de regularidade ou financeiro. Quando começou a ter aquela questão de verificar se a eficiência, se o número de respiradores está funcionando adequadamente, aí se não chegou respirador, conforme foi acordado no contrato, na compra, aí tem um problema aí, né? Aí vai um problema de compliance. Ok? Um problema sério de compliance. Ok? Então, se realmente começou, se tem esse aspecto relacionado à eficiência, à eficácia, ao atendimento, à prestação do serviço, ao serviço que é o serviço médico, serviço hospitalar, serviço de enfermaria, está sendo atendido adequadamente, está sendo eficiente, eficaz, efetivo, então nós estamos falando de gestão, de desempenho. Estamos falando de auditoria de desempenho operacional. Ok? Definição de auditoria interna segundo o Institute of Internal Auditors, ou seja, IIA, Institute of Internal Auditors, Instituto de Auditoria Interna. A auditoria interna é uma atividade independente e objetiva que presta serviços de avaliação e de consultoria, com o objetivo de adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. Ok, pessoal? Isso que é importante perceber quando nós falamos de auditoria interna. A auditoria auxilia a organização a alcançar seus objetivos através de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliação e melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento de risco, controle e governança corporativa.
Então, quando nós falamos então de auditoria interna, nós estamos falando aqui de algo que precisa ser objetivo na avaliação, na consultoria, certo? Precisa agregar valor a todas as operações que estão ali sendo avaliadas na organização. É uma forma de auxiliar a organização a alcançar os seus objetivos, né? Então, ou seja, a organização, como é que ela vai avançar se não está de acordo com normas de compliance, né? A organização ela vai avaliar a melhoria, né, da eficácia de processos. Tem empresas que têm um grande apetite a risco, só que esse apetite a risco ele pode não estar de acordo com a sua capacidade gerencial, os seus recursos disponíveis. Então, ela precisa verificar se esse apetite a risco ele está realmente adequado com os seus recursos humanos, físicos, financeiros. Né? Então, isso é importante analisar. Por exemplo, aqui, quando nós falamos de um aspecto prático, a CGU, a Controladoria Geral da União, ela é o controle interno para os órgãos federais, para as instituições federais. Então, se tem algum problema em algum órgão, saúde, educação, você vai lá na página da CGU, você pode ir lá para poder realmente verificar, olha, tal coisa na área da educação, da saúde, dos transportes está funcionando de uma forma totalmente inadequada. Então, o que acontece? A CGU vai acionar como um órgão de controle interno, para auxiliar, né, os seus órgãos, como MEC, instituições de ensino, no caso, a Anvisa, se for saúde, no caso, não, problema relacionado a serviço hospitalar, né? Então, ou serviços médicos, alimentação, né? Então, aciona a Anvisa, vai verificar junto com os órgãos relacionados àquele serviço diretamente. Qual é realmente o órgão relacionado àquele serviço? Foi o HUB? Né? O HUB, então, recebendo recurso federal, ele vai ser auditado pela CGU, no controle interno. Aí, se realmente, mesmo a CGU orientando, auxiliando o seu órgão, suas entidades, não houver realmente essa eficácia, no serviço, essa eficiência, ou então problemas relacionados à norma, a obediência à norma, está em concordância com a norma, com a lei e tudo, se persistir isso, o que vai acontecer mais lá na frente? Uma hora ele vai ser auditado pelo TCU. Né? Muitos prefeitos, governadores nem gostam de receber recurso federal, porque eles sabem que se receber recurso federal, receber o recurso do governo federal vai ser auditado pelo TCU. E aí muitos têm medo de como, né, um temor na hora de utilizar o recurso, e o recurso não foi bem empregado com as finalidades, as propostas, os objetivos iniciais pelo qual esses prefeitos, gestores públicos pegaram alguns recursos. Né? Então, é um grande temor de pegar recursos do governo federal, sabe que vai ter auditoria de regularidade ou operacional, caso haja algum tipo de problema na hora de alguma evidência, alguma suspeita, algum indício, né, que venha a configurar um problema de compliance, um problema operacional, né, na auditoria operacional, na hora de analisar uma evidência que não está de acordo com as normas ou com a eficiência, eficácia, efetividade e economicidade. Então, nós temos aqui um exercício, questões objetivos de auditoria governamental segundo a INTOSAI, fala assim: TCU CESP 2008, no Brasil, as disposições constitucionais e legais conferem às entidades fiscalizadoras superiores poderes para examinar a economicidade e a eficiência e eficácia da ação governamental, o que a INTOSAI denomina de auditoria de otimização de recursos, o que se insere juntamente com a auditoria de regularidade no âmbito geral de fiscalização pública. Né? Então, no Brasil, as disposições constitucionais e legais, disposições constitucionais e legais está falando de qual tipo de auditoria? A auditoria de regularidade financeira.
As entidades fiscalizadoras superiores, EFS, entidades fiscalizadoras superiores, são conferidas poderes para examinar a economicidade, a eficiência e eficácia da ação governamental, que então sai denomina de auditoria de otimização de recursos, tá? Que se insere juntamente com a auditoria de regularidade no âmbito geral de fiscalização pública. Olha, essa questão ela pode induzir a um erro de interpretação. Ela está se relacionando, está certa a questão. Ela está falando aqui dessa questão da economicidade, eficiência e eficácia. Quando você pensa assim, não, falou essas 3 palavras, auditoria operacional ou de regularidade ou de desempenho. Mas aqui está falando sobre recursos, uso dos recursos financeiros, uso de recursos. Como esses recursos estão sendo utilizados, né? Em termos, está sendo utilizado de acordo com a lei, com a norma, né? Essa que é a questão aqui, certo? Então, pode examinar realmente a economicidade, eficiência e eficácia da ação governamental, de acordo com a INTOSAI, que a INTOSAI denomina de auditoria de otimização de recursos, que se insere juntamente com a auditoria de regularidade. Otimização de recursos, utilizar de maneira ótima os recursos, operacional. A auditoria operacional caminha junto, ou pode caminhar junto com a auditoria de regularidade? Sim. E uma não exclui a outra. Esse é outro ponto que precisa realmente considerar aqui. Você pode caminhar iniciar com uma auditoria de regularidade, de compliance, e também, seguidamente, fazer a auditoria operacional. Próxima questão. TCDF, CESP 2011, sendo a auditoria operacional etapa preparatória para a auditoria de regularidade, devido às suas peculiaridades, essas auditorias não podem, na prática, ser realizadas concomitantemente. Errado, né? É exatamente o que a outra questão estava falando, sobre as 2 auditorias serem utilizadas. Tanto a auditoria de regularidade como a auditoria ou regularidade ou compliance, conformidade, pode ser utilizada juntamente com a auditoria operacional, ok? Vamos para a próxima questão aqui. Vamos fazer aqui agora um exercício. Questões objetivas de auditoria governamental, controle interno, de acordo com a IA. Institute of Internal Auditors. Okay? Instituto de Auditoria Interna. TCU CESP 2008, na definição do Instituto de Auditoria Interna, auditores internos, ou auditoria interna. A auditoria interna, que presta serviços de avaliação e de consultoria, visa a eficácia dos processos de gestão de riscos, risco, controle e governança corporativa, certo? Então, a auditoria, o Instituto de Auditoria Interna, ele tem exatamente esse objetivo de prestar serviço de consultoria, né? Ele tem realmente o objetivo de verificar a eficácia do processo da gestão de risco, porque muitas entidades têm um apetite muito grande a risco, e aí utiliza recursos, às vezes de maneira inadequada. Outros podem usar recurso inadequado porque não tem tanto apetite a risco, né? Então, na verdade, as 2 maneiras estão erradas, precisa haver um equilíbrio nisso tudo. Então, certo também essa questão. Vamos para a próxima questão aqui. TCU CESP 2011, segundo o Institute of Internal Auditors, IIA, a atividade de auditoria interna deve ser independente e envolver a consultoria de processos da organização, identificando necessidade de melhorias operacionais e reduzindo as exposições a risco, né? Então, também certo, né? Que na medida que há uma exposição desenfreada a risco, que não está de acordo com as suas capacidades, recursos humanos, materiais, isso é ruim para uma entidade. Por um outro lado, hoje em dia, nós falamos, em termos de administração pública gerencial, ou seja, nós precisamos, o gestor público ele precisa gerir de uma maneira mais adequada possível qualquer ente, qualquer organização, qualquer área realmente deve utilizar os recursos de maneira ótima,
E existem realmente, vira e mexe, os riscos do mercado, lógico, né? Mas realmente você precisa buscar fornecer o melhor serviço público ao cidadão, mesmo que exista um risco em todas as esferas que nós podemos pensar de risco, tá? Lógico que vira e mexe, pensando realmente no equilíbrio disso tudo, qual é o objetivo, então, da atividade de auditoria interna? Reduzir certas exposições a risco. Esse é o objetivo, com certeza. Tá? Então, a auditoria interna é exercida nas pessoas jurídicas de direito público interno ou externo e de direito privado. Então, existem, nós falamos aqui, pessoas jurídicas de direito público. TCU é uma pessoa jurídica de direito público. TCDF, pessoa jurídica de direito público. Tribunais estaduais, pessoa jurídica de direito público. Interno ou externo e de direito privado. Tá? Então, existem alguns órgãos de controle interno. Eu falei TCU, controle externo, mas TCGU é controle interno. Falei alguns tribunais de contas, controle externos, mas só foi para ilustrar a pessoa jurídica de direito público. Ok, pessoal? Mas o que eu quero dizer com isso tudo é que, mesmo você vai pensar assim, Correios, tem o controle interno? Tem, embora seja uma empresa pública. É uma empresa pública que não é uma autarquia, né? É uma empresa pública. Aí você pensa assim, de economia mista, como, por exemplo, o Banco do Brasil, tem auditoria interna. Aí você pensa, Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, tem auditoria interna. E se bancos, né, essa natureza, tem de auditoria interna. Embora seja ali, você pode pensar de direito privado, em alguns aspectos, né? Mas realmente existe esse aspecto, né, dos órgãos de controle, como a CGU, né, que obedece, tem essas características que nós estamos falando aqui sobre as diferenças entre auditoria interna e auditoria externa. Né? Auditoria interna e auditoria externa tem algumas diferenças, são essas diferenças emblemáticas que estou buscando ressaltar aqui para vocês nesse momento. Auditoria interna é uma atividade realizada por empregados de uma organização com o propósito de assistir a administração no cumprimento dos seus objetivos. Não vai ter tem só a finalidade pedagógica, de orientar. Não tem a finalidade de punir. Quem vai punir vai ser a auditoria externa, a auditoria independente. Né? Se tiver alguma irregularidade, problemas de compliance ou de desempenho, né? Mediante exames, análises, avaliações, levantamentos e comprovações para avaliar a integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos e dos sistemas de informações e de controles internos interessados ao ambiente e de gerenciamento de riscos. A auditoria interna ainda tem por finalidade agregar valor ao resultado da organização, apresentando subsídios para o aperfeiçoamento dos processos da gestão e dos controles internos, por meio de recomendação de soluções para as não conformidades. O que é uma não conformidade? Não está de acordo com a norma, com a lei, foi verificado, pode haver evidências em alguns lugares, aí em alguns lugares há evidências de mau uso de determinados recursos ou de cumprimento de normas ambientais, normas de segurança pública, correto? Então, aí nós vamos fazer, pode haver uma auditoria de compliance, né, no qual é detectado não conformidades. Mas, como eu falei, a auditoria interna ela tem mais um foco no aperfeiçoamento dos processos. É mais pedagógico mesmo. Os auditores internos apoiam o conselho e a alta administração, cooperam com a auditoria externa, quando acordado com a administração, e prestam assessoramento ao conselho fiscal ou órgãos de atribuições semelhantes. Tá? Atribuições semelhantes. A auditoria externa
é executada por profissional independente, sem ligação com o quadro da empresa, que deve ser contador, registrado no Conselho Regional de Contabilidade, por aí vai. Então, a auditoria externa, ela já não tem essa ligação, né? Imagina, se você tem um órgão, uma entidade que vai te fiscalizar e você é dono dessa entidade. Toma cafezinho com ele, faz o churrasco junto e tudo, não pode. O auditor externo, a auditoria externa não pode ter não pode realmente ter essa amizade com o auditado. Se tiver algum tipo de vínculo, de parentesco, de amizade, você deve pedir realmente que você não está apto para fazer auditoria. O auditor não pode fazer auditoria. Ele tem que se declarar realmente que não está habilitado, não está apto por causa de vínculos sanguíneos, de amizade, de alguma coisa assim. Porque se você for realmente amigo, companheiro, conhecido de longa data, amigo, tiver algum tipo de vínculo afetivo, certamente pode haver, sim, um problema na hora de fazer o relatório, emitir o parecer, né? Então, pode fazer um parecer favorável, quando na verdade é um problema ali, né? Então, é prudente que o auditor ele se declare não habilitado, né, para fazer a auditoria para essa questão específica do conhecimento, né, do auditado, relacionamento com o auditado. A auditoria externa tem por objetivo o exame das demonstrações contábeis e a emissão de parecer sobre a adequação com as demonstrações com que as demonstrações apresentam, a posição patrimonial e financeira, o resultado das operações e as modificações na posição patrimonial e financeira, de conformidade com princípios contábeis. O auditor externo não tem como propósito prestar apoio ao assessoramento ao cliente ou à administração, tá? Isso é importante perceber, questão do auditor externo, certo? Ele não vai ficar ali, não, vou fazer aqui uma atividade pedagógica de assessorar, não, isso é o controle interno que faz isso. O auditor, o controle externo, ele não tem essa finalidade pedagógica, de assistência, não. Ele vai realmente emitir um parecer de auditoria. Nesse parecer de auditoria, ele pode realmente identificar indícios de irregularidade, de não conformidade, e aí ele vai ter que falar claramente que existem isso no seu relatório de auditoria. Ele vai ter que ser objetivo. Pode ser subjetivo. Quando nós falamos de independência, a auditoria interna possui menor grau de independência e a auditoria externa maior grau de dependência. Ora, o auditor interno, ele serve à organização. Então, ele não tem menor independência, às vezes nem tem independência, né? Porque ele está ali de subserviência à organização. Agora, a auditoria externa, não. A auditoria externa, ela é independente, ela tem maior grau de independência, sim, né? Ela não tem subserviência ou então troca de favores, não é esse o objetivo. Então, quando um órgão de controle externo, como o Tribunal de Contas Estaduais, vão a determinada empresa ou entidade, órgão público, que usou recursos federais, eles vão emitir parecer de forma objetiva, clara, né? Dizendo se é com ressalva, sem ressalva, certo? Ou então reprovando, né, mesmo a situação realmente que encontrou ali em termos de regularidade ou de desempenho. Vai ser objetivo, isso é fato, tá? Então, outro ponto aqui sobre a auditoria interna versus a auditoria externa é a questão aqui do surgimento da auditoria, que eu queria ressaltar, estar associada à necessidade da empresa, das empresas de captarem recursos de terceiros, constituindo-se em uma resposta à necessidade de independência do exame das transações da empresa em relação aos seus dirigentes. A auditoria interna surgiu como decorrência da necessidade de um acompanhamento sistemático e mais aprofundado das situações da empresa, sendo executada mais para fins administrativos internos do que para a prestação de contas a terceiros. Ok? Então, tem essa questão aí da auditoria interna e externa, do surgimento das duas e dos objetivos diferentes.
Um auxiliar, outro realmente tem a função tão somente de apreciar, verificar, analisar as contas, né? Contas, ou então o desempenho, né? E emitir parecer, e lógico, um parecer do TCU, ele vai ser julgado, né? Analisado, que é um parecer técnico, objetivo, pelo Legislativo, Câmara e Senado, né? Nesse caso, eles são o Tribunal de Contas reprovando uma conta. Essa reprovação ela vai ter uma repercussão negativa, com certeza, no legislativo, e nós estamos falando aqui de sempre estar apreciando contas, analisando contas de algum executivo na esfera federal ou estadual. É isso que é importante considerar aqui, tá? Outro ponto aqui para realmente continuarmos fazendo essa diferenciação entre auditoria interna e auditoria externa. Escopo e responsabilidade. Enquanto o auditor interno realiza auditoria contábil e operacional e tem responsabilidade trabalhista, o auditor externo realiza somente auditoria contábil, em regra, e possui responsabilidade profissional, civil e criminal. Okay? Então, tem essa questão aí, ó, importantíssimo sobre a auditoria interna e externa. Essa diferença aí é abrupta, realmente é muito grande, né? Então, há uma responsabilidade muito grande do auditor externo, no ponto de vista civil, criminal. Então, por isso que a sua palavra, o seu relatório, o parecer de auditoria tem que ser realmente objetivo, tem que ser claro, tem que corresponder com a realidade. Extensão. A auditoria interna realiza maior volume de testes e a auditoria externa menor volume, pois o auditor externo está interessado em erros que individualmente ou cumulativamente possam alterar de maneira substancial as informações das demonstrações contábeis. Tá? Então, esse também é um ponto importante a considerar. Né? O auditor externo está procurando ali erros mesmo, evidências, coisas que evidenciem realmente algum problema de auditoria, enquanto que o auditor interno faz muitos testes, né? Exatamente para poder auxiliar a sua administração, sua empresa. O auditor externo precisa realmente verificar problemas para corresponder às necessidades de quem está ali pagando determinados recursos, como, por exemplo, a população, que no caso da coisa pública, e são os maiores interessados, né? São os principais, né? E o agente público é o agente, né? Então, é o agente. Então, essa relação principal-agente, ela precisa ser equilibrada, né? Responsabilidade quanto a fraudes. O auditor interno auxilia a administração a prevenir fraudes e é obrigado a informar, sempre por escrito e reservado, indícios ou confirmações de irregularidade. O auditor externo considera a possibilidade de fraudes relevantes e planeja os exames em função dos riscos. Deve sempre comunicar à administração da entidade auditada descobertas factuais envolvendo fraude, dependendo das circunstâncias, de forma verbal ou escrita, tão cedo quanto possível, mesmo que o efeito potencial sobre as demonstrações contábeis seja irrelevante, certo? Então, outra questão aí que envolve o controle interno e externo, o parecer, o controle interno é sempre por escrito, né? É obrigatório, e auxilia a administração a prevenir fraudes, exatamente porque eles sabem que serão auditados por um controle externo também, e porque eles querem realmente, em princípio, né, entendemos que nenhuma empresa deve ou quer gerir de forma inadequada os seus recursos, né? Senão não vai ficar muito tempo no mercado. O auditor externo ele considera a possibilidade de fraudes relevantes, faz planejamento em função da questão que envolve o risco para a entidade, determinadas atitudes, certo? Ele pode realmente fazer determinadas considerações de forma verbal e escrita, de maneira geral, o que foi verbalizado e escrito. Mesmo que isso possa parecer assim, insignificante, né? A metodologia do trabalho, em termos de metodologia,
Os procedimentos de auditoria interna constituem exames e investigações, incluindo testes de observância e testes substantivos, que determinem ao auditor interno obter subsídios suficientes para fundamentar suas conclusões e recomendações à administração da entidade. Os testes de observância visam a obtenção de razoável segurança e que os controles internos estabelecidos pela administração estão em efetivo funcionamento, inclusive quanto ao seu cumprimento pelos funcionários e administradores da entidade. Então, são feitos testes de observância, né, em termos de verificar a segurança, né, os controles internos que são estabelecidos pela administração, se está tudo funcionando adequadamente, se os funcionários estão cumprindo as normas e o que foi informado pelos administradores da entidade, o que deve realmente ser a orientação da empresa. Segundo a NBC-TI 01, a aplicação dos testes de observância devem ser considerados os seguintes procedimentos: a inspeção, tá? Verificação de registros, documentos e ativos tangíveis, observância, B, observância e acompanhamento de processos ou procedimentos quanto à sua execução, C, investigação e confirmação, obtenção de informações perante pessoas físicas ou jurídicas, conhecedoras das transações e das operações dentro ou fora da entidade. Testes substantivos visam a obtenção de evidência quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos pelo sistema de informação da entidade. Metodologia de trabalho ainda, segundo a NBCTA 500, para fundamentar sua opinião sobre as demonstrações contábeis, o auditor externo também evidencia a auditoria mediante a execução de procedimentos de avaliação de risco, procedimentos adicionais de auditoria, que abrange itens de controle, testes de controle, quando exigidos pelas normas de auditoria, ou quando o auditor assim escolheu, e procedimentos substantivos, inclusive testes de detalhes e procedimentos analíticos substantivos. Ao auditor interno, ainda, ele comunica os resultados do seu trabalho a quem tenha solicitado ou a quem este autorizar. Emite relatório e pode ser parcial caso haja necessidade de comunicar imediatamente uma irregularidade, preservada a confidencialidade. Isso é o auditor interno. Tá? Essa questão aí que envolve irregularidade, sua confidencialidade, também o auditor externo, mas dentro da administração pública, ele vai publicizar, deixar público o seu parecer. O auditor interno ele vai ter essa preocupação de apresentar a função pedagógica, orientar, informar no seu relatório as questões que estão acontecendo que podem ser melhoradas, sem realmente punir e nem emitir um parecer que vai gerar um processo de que pode soar como uma punição, não. Mas o auditor externo, o principal produto é o parecer sobre as demonstrações contábeis, relatório curto. Ele vai analisar as demonstrações contábeis, financeiras, e vai emitir parecer. Que, todavia, pode ser acompanhado de um relatório em forma longa ou uma carta com recomendatório sobre os controles internos, ressaltando as deficiências e fazendo as recomendações para a melhoria desses controles. Então, terminamos aqui nosso conteúdo sobre auditoria interna e externa, as diferenças entre auditoria interna e externa. Obrigado aí pelo esse momento de estudos. Vamos fazer alguns exercícios no nosso momento de aula agora. Valeu, muito obrigado.